com 27 anos, eu tinha 26 anos na verdade, hoje eu tenho 29, então foi recente, 3 anos atrás. Eu tive um infarto. Meu Deus, Léo! Por conta de Por trabalho? conta de trabalho, relacionado a estresse, muito estresse. Eu tinha Misericórdia. equipe, mas eu trabalhava por mim e pela minha equipe, então muito problema, muita coisa, muita pressão, uma rotina totalmente desequilibrada, então sedentário, não fazia atividades físicas, fiquei totalmente restrito ao trabalho. E aí, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu vou acompanhar vocês nesse episódio. Inclusive, sejam bem-vindos a mais um episódio do EdusCast. E, cara, hoje eu estou com o Léo Barcelos e ele é fundador do Infinity Expert. E eu tô muito feliz de estar com o Léo aqui. Seja bem-vindo, tô muito feliz de recebê-lo. Muito obrigado, Gabi. Quero agradecer a Eduz pelo convite. Estou muito feliz mesmo por ter sido chamado por vocês aqui para a gente ter essa troca, conversar um pouco sobre a nossa trajetória e dar algumas orientações aqui para o nosso público que eles querem ouvir, trazer insights que eu tenho certeza que serão muito poderosos aí para a vida de todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu tenho certeza que a galera vai amar, já vai curtir, já vai compartilhar, vai ativar o sininho para os próximos episódios, porque a gente está muito lisonjeado de receber você aqui, porque você é o cara dos bastidores. 100% bastidores até hoje, né? Hoje vocês estão me tirando um pouco dos bastidores pra gente ter essa troca. Amarras, mas eu queria muito que você viesse, que a gente tivesse essa troca mesmo. E aí, pra gente já começar, eu queria que você falasse um pouco de como funciona uma agência de lançamento, o que é uma agência de lançamento, pra gente só contextualizar a galera. E aí eu também queria ouvir um pouco da sua história até chegar no digital. Perfeito. Sobre uma agência de lançamentos. Uma agência de lançamentos são empresas que cuidam de negócios de especialistas. Então, nós temos ali um especialista que ele tem um conhecimento sobre uma área específica. Então, nosso papel é ser o bastidor. Eu gosto de fazer uma analogia muito legal. É como se nós fôssemos uma banda. Então, tem ali a gente lá no bastidor, que ninguém sabe quem é, aquelas pessoas que são invisíveis, não sei quem são, não sei o que fazem, não sei do que se alimentam. Mas tem lá o artista que está lá no palco. Então, o artista está lá sendo ele, entregando o que ele sabe fazer de melhor. Que é fazer o show dele, entregar o que ele tem de especial, que cativa as pessoas, que fazem com que as pessoas entendam que ele ali é uma referência dentro da vida delas de algumas coisas. E nós somos aquelas pessoas ali invisíveis, mas sem nós, nada daquilo ali Faz acontece. o show acontecer, né? Nós fazemos aquela parte ali que ninguém tá enxergando, mas acontece graças a esse trabalho somado ao conhecimento de quem está ali. Então o especialista ele vai ser essa referência, trazer aquele conhecimento, educar, ensinar, produzir conteúdo, aparecer e colocar a imagem dele ali. Nós, como agência, nós desenvolvemos, fazemos todos os bastidores, operacionalizamos todas as ferramentas, gerimos a equipe, treinamos as pessoas e trazemos absolutamente tudo para que aconteça de uma forma magistral e também a gente resolva problemas, tudo que ocorrer ali. Lidamos também com plataformas, somos nós aqui que conversamos com o Eduz, enquanto o especialista ele está preocupado realmente em conversar com o cliente final. Máximo, mas nem sempre foi assim, até chegar no digital você trilhou outros caminhos, né? Um caminho bem longo, cheio de percalços, muitos problemas. Eu sou uma pessoa comum. Nasci em periferia, cresci em periferia, não estudei em Harvard, não aprendi nada de excepcional assim na vida, né? Nada muito diferente do que as pessoas que estão em casa também, eu acredito a maioria também fez. Então, vim desse contexto, um contexto humilde, sou filho de carreteiro, de faxineira, e dentro desse contexto eu fui me criando. Trabalho desde os 11 anos, comecei trabalhando como ajudante de pintor, fui crescendo, trabalhei de ajudante de pedreiro, trabalhava de segurança de festas, ali ganhando R$70 à noite, Meu Deus. separando briga de pessoas embriagadas,
coisas bem ruins, né? E com o tempo eu fui me desenvolvendo, amadurecendo, e aí com essa maturidade me gerou um desejo. Eu quero sair do país, eu quero construir uma vida nova fora do país, quero recomeçar. Porque aqui no Brasil eu não vejo que eu tenho oportunidades. Uhum. Então, com esse planejamento, colocando tudo isso no papel, eu gerou esse desejo, eu vou para os Estados Unidos, eu vou começar lá. E quando eu tentei, o processo de visto ele é bem burocrático, e como eu era alguém que não tinha recursos, vinha de uma realidade humilde, eu não consegui. Então eu fui negado. E quando eu fui negado, eu já sabia que seria muito difícil, mas eu sou uma pessoa que gosta de arriscar muito. Então eu tenho muita aptidão por riscos Porque de desde qualquer sempre. forma, o não você já tinha, você precisava arriscar. Isso. E eu sempre tive esse pensamento. Eu tenho até hoje, e ele também envolve muito aqui no mundo dos negócios hoje em dia. Então eu falei, vou arriscar, vou tentar. E nessa tentativa, que eu fui negado, ok, paguei, gastei muito dinheiro, perdi, mas eu voltei para minha realidade, trabalho, estudos, e voltei a replanejar. Então comecei a replanejar e um belo dia, estava trabalhando na praia, inclusive, começou a chover, e aí eu não tinha o que fazer. Não tem como trabalhar na praia sem ter ninguém na praia com chuva. Uhum. Então eu comecei a planejar ali sentado, o que que eu vou fazer para conseguir, realizar esse sonho de imigrar. Então eu peguei, coloquei ali no papel, fui colocando, escrevendo, e aí eu tive um insight: "Poxa, eu não preciso mais contratar uma empresa especializada para me ajudar a tirar meu visto, porque eu já aprendi, eu domino isso". E aí veio um insight: "Olha, se eu consigo fazer para mim, por que eu não conseguiria também fazer para outras pessoas?". Nossa, é assim. Eles me cobraram dinheiro, se eu fizer ali para outras pessoas, eu vender alguns, eu já ganho muito mais do que eu ganho por ano, por mês. Então, aí eu pensei, eu vou abrir uma empresa, nessa área. E aí eu abri, voltei para casa muito acelerado, e com alguns dias eu já tinha aberto uma empresa. E aí com 15 dias eu fiz a minha primeira venda. Então naquela primeira venda eu entendi, é possível, eu estou numa coisa aqui que dá para acontecer. Validou a ideia, é isso. E não entendia nada do digital, não sabia nada desse mundo online, e eu fui por esse caminho. E aí, a partir disso, eu tive o meu primeiro start, aquele primeiro assim, vendi, está acontecendo. E agora o que que eu posso fazer para me aprimorar, para melhorar, vender mais? Eu fui amadurecendo essa empresa. Essa empresa, inclusive, ela existe até hoje. E se você quiser tirar seu visto, pode procura lá Infinity Vistos. Poderá tirar o visto aí facilitado com a gente. Ela tá lá. E não tem aí o problema que eu tive de ter o visto negado. Você pode tirar aí com a gente. Faz o Sim, meu já pitch aqui facilita a também, vida né? da galera. E aí a gente teve aí eu tive esse insight de é possível, eu vou fazer. E comecei, eu vou estudar, entender, e aí depois veio uma segunda virada de chave. Eu estava vendendo serviço, estava vendendo hora, trabalhando muito, estava ganhando ali um pouquinho de dinheiro, ok, mas ainda não estava escalando. Eu não entendia nada de mercado, não entendia, não tinha essas visões, mas ali no tato mesmo eu senti que o educacional ele iria virar melhor para mim, porque eu comecei a entender que vender educação, e aí isso eu já estava consumindo alguns conteúdos, apesar de muita coisa do que eu fiz foi mesmo seguindo o meu feeling, de entendendo ali. Eu já estava consumindo algumas coisas e entendendo, e eu entendi que a educação ela viraria mais e seria mais escalável. Então isso foi em 2018, final de 2018, que aí eu comecei de fato a trabalhar com o educacional. E aí eu fiz essa virada, e aí surgiu a Infinity Experts, que é hoje essa. E a sua virada para trabalhar com o educacional foi no mesmo nicho em relação a visto para quem queria migrar ou algo completamente diferente? Não, não foi. Por quê? Quando eu pensei no educacional, eu pensei o que que eu posso ensinar. Então a única coisa que eu poderia ensinar seria isso. Mas eu nunca fui uma pessoa que gostou de câmera, nunca gostei muito de aparecer. E aí eu falei: "Não, eu não quero isso pra mim. Eu não posso, eu até poderia fazer, mas não é algo que me dá uma vontade absurda de fazer". E aí me surgiu o seguinte pensamento: "Poxa, eu
posso vender o conhecimento de outras pessoas. E aí era um momento que eu não conhecia ainda muita gente, e nessa época ninguém falava de coprodução. Eram pouquíssimas pessoas e eu não conhecia os nomes do mercado ainda. Eu era alguém muito imaturo com o mercado. E eu fui aprendendo muita coisa na raça, sozinho ali, entendendo o feeling, conversando com amigos ali próximos que nem entendiam nada digital, mas eles iam falando, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim. Muito conselho, inclusive, assim, que não fazia sentido, né? Mas foi como eu fui me orientando, como eu fui entendendo e construindo ali uma ponte, um caminho para seguir. E aí, a partir disso, eu comecei a construir, a fazer, e aí eu entendi. Se eu vender o conhecimento de pessoas que sabem muita coisa, aí sim eu tenho um caminho que eu posso seguir. Eu posso ficar só cuidando dessas pessoas. E aí foi aonde que eu comecei, de fato, a vender conhecimento de especialistas. E como que você foi buscar esses especialistas? Você profissionalizou primeiro a sua agência ou você focou primeiro nas carreiras dos Nossa, experts? excelente pergunta. Isso aí é uma coisa assim que surgiu bem meio que aleatório. Porque como eu trabalhava com os vistos, né? Então surgiam pessoas ali das mais variadas áreas. Então, a partir disso, eu me conectei ali com uma pessoa que ela tinha um conhecimento muito bom, era uma especialista ali que eu visualizei que o conhecimento dela seria muito bom para vender. Ah, você construiu a E aí especialista. eu construí a especialista ali nesse primeiro momento. Ah, Nós não tivemos ali uma carreira muito longa juntos, porque ela era muito imatura, eu nem se fala, porque eu estava começando, aprendendo a fazer ainda. Então foi um projeto que a gente testou, eu aprendi muita coisa, mas ele não teve uma vida muito longa, mas ensinou muito. E para mim isso é o principal. Eu não saí perdendo. Eu tive um prejuízo financeiro nesse projeto, inclusive, mas eu não saí perdendo. Eu saí sim, aprendendo. aprendizado. Eu saí aprendendo e muito. E isso serviu de base, melhorias, trouxe muita coisa, entendi muita coisa. E aí a gente começou a construir ali. Então a minha primeira especialista mesmo para lançamento educacional, ela veio de clientes lá da empresa de vistos. Ai, tá. Então tava tudo interligado ali. Sim. E aí você começou com ela como lançamento perpétuo? Como lançamento, Como lançamento. porque aí eu já estava estudando mais, entendendo mais sobre lançamentos, e aí muito também de observação, observar o que as pessoas faziam, entender e fazer aquele Frankenstein, né? Uhum. Pegar ali, fazer do meu jeito, adaptar e testar. Até porque eu não tinha ainda dinheiro para entrar em cursos, aprender assim. Então muita coisa ali foi no improviso, eu tentando fazer, errando muito, perdendo dinheiro e aprendendo. E que importante que você pegou uma especialista que ela também estava começando. E aí calhou dos dois serem imaturos naquele momento, mas ela também estava começando. Quando você olha hoje para o seu passado, na construção da aquisição dos primeiros especialistas, você faria alguma coisa diferente? Ou você teria alguma dica para dar até para os estrategistas que estão assistindo a gente agora de como fazer uma aquisição no começo da jornada? Perfeito. Para quem está começando, você que está começando agora, a minha orientação é que você procure especialistas que de fato estejam na mesma página que você. Não busque especialistas que já estejam muito avançados, porque você não vai conseguir lidar com isso. São sistemas, são conhecimentos muito avançados. Então, o primeiro passo é realmente você precisa aprender, você precisa entender. Você precisa ter o feeling ali do que está acontecendo, porque um projeto muito escalado você vai precisar de equipe, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de processos. E aí, para gerir isso, é um pouco mais difícil. Mas você consegue trazer um especialista muito bom que esteja ali na mesma página que você, e é até mais fácil você trazer alguém, porque existem especialistas em todos os cantos. Talvez o melhor especialista para você no momento esteja na sua família, esteja na sua igreja, esteja seu vizinho. Então você vai ter ali algum profissional que ele seja muito bom na área dele, seu dentista, por exemplo. E ele tem um sonho, tem um desejo, entende do mercado digital, mas ele ainda não está atuando. Ele só tem aquilo assim, poxa, eu vi um profissional ali muito bom que ele vende o conhecimento dele e ele está crescendo. Eu também queria, mas ele não sabe por onde começar. E você que está começando, que já está entendendo como que funciona o mercado digital,
você consegue ser esse guia, entender, trazer ali uma visão para ele, você consegue guiar ele nesses primeiros passos. E aí para você, o ideal é esse caminho de começar com quem está perto e que ainda esteja na mesma página que você. Hoje, o nosso processo de buscar especialista, lógico, nós já estamos bem avançados, hoje é uma outra jornada. Então, nós buscamos especialistas que também estejam na nossa página, que estejam também buscando as mesmas Até porque hoje coisas. vocês estão jogando outro jogo, é É um diferente. jogo diferente. Inclusive, recentemente, a Eduz trouxe pra gente uma especialista que está sendo excelente. Vocês trouxeram para nós pelo Matches. Então, faz aí uns 20 dias que nós estamos lançando com ela, construindo o projeto. Ela trouxe ali alguns pontos que não estava dando certo na operação dela. E com 20 dias nós já resolvemos tudo. Cara, é muito rápido. E já igualamos com ela o mesmo retorno de investimento que ela estava tendo na melhor época da vida dela com essa. Caramba! E pra galera de casa que não conhece o Match, o Léo, ele faz parte do programa Partner, que é um programa que a gente tem aqui na Eduz, exclusivo para agências e estrategistas digitais. A Eduz, ela tem um carinho muito especial para os profissionais de bastidores, né, que a gente fala, para as agências, para os estrategistas. Então, a gente tem um time inteiro que olha para eles, um programa inteiro focado neles, nas necessidades deles, que são necessidades completamente diferentes. E dentro do programa, a gente tem o Match. O Match, ele faz uma parceria que é mais do que amor, assim. É grana, é negócio, é conexão de verdade, construção de um negócio robusto. Então, o Match, ele conecta produtores que fazem parte aqui da base da Eduz com estrategistas e agências que já estão validados pelo programa Partner. Então, tem isso também. A Eduz, ela faz essa conexão muito alinhada ao que tanto o especialista quanto a agência gostaria de construir, até porque a gente sabe que precisa ter uns alinhamentos muito específicos quando você quer construir um negócio junto com uma parceria. Aquela parceria precisa estar afinada, né? Alinhada às expectativas. Então, a gente tem uma curadoria específica através do Match para que essa parceria aconteça. Aí o Léo faz parte do programa Partner. E aí eu já queria entender como que tá sendo a experiência. Com o Match, eu já sei que tá validado, tá funcionando. Ótimo. Gabi, eu costumo dizer, assim, quando as pessoas me perguntam sobre o Partners, que foi uma das coisas essenciais na minha jornada. O Partners, ele trouxe para nós uma clareza muito grande sobre negócios, sobre a nossa jornada, porque a jornada empreendedora ela é uma jornada solitária. Então, muitas das vezes, nós estamos ali sozinhos. E aí, você busca um mercado igual ao nosso. Nosso mercado ele é muito recente. Ele ainda está amadurecendo, ele é um bebê. Então, quando nós estamos ali solitários, no nosso canto, trabalhando, a gente não sabe como fazer tudo, como resolver os problemas. Então, vem uma empresa igual a Eduz, com o tamanho que tem a Eduz, e traz para nós um programa desse para agências focado especialmente no que a gente faz ali de bastidor, porque a maioria não olha para os bastidores, para quem está no bastidor. É o que eu falei no começo. Nós somos profissionais invisíveis. Então, nós não somos visados por tudo. O produtor tem um Instagram de milhões, que tá no palco recebendo reconhecimento e tudo mais. Mas a gente precisava, e a Eduz, ela não poderia deixar passar em branco os profissionais que fazem isso rodar mesmo, que potencializam outros negócios. Até porque, se a gente for ver, é o que a Eduz faz também. A Eduz, ela também não tem o protagonismo dos negócios dos nossos infoprodutores, mas a gente se sente tão feliz de poder só possibilitar com que os produtores cresçam através do nosso ecossistema, dos produtos que a gente fornece, das ferramentas que a gente tem aqui. Então, o estrategista também tem esse nível de importância e, em alguns negócios, a chegada de um estrategista muda tudo. Sim, Muda demais. tudo. E aí eu destaco algumas coisas que nós tivemos aqui como benefício, alguns benefícios que a Eduz trouxe para nós, como por exemplo, o Partners Training foi maravilhoso, trouxe uma visão estratégica ali de gestão mesmo para dentro da empresa, porque quando nós estamos fora, nosso pensamento é fazer marketing, nós só queremos ali fazer lançamento, o nosso pensamento é só nisso. E quando eu vim para cá, eu comecei a entender mais sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, a visão de empresa, como que eu transformo
um negócio ali que ainda não é um negócio em si, não é uma empresa madura, em uma empresa realmente madura, uma empresa que eu tenho equipe, que ela funciona. Então eu passei a enxergar muito mais a minha operação como uma empresa de verdade. Eu mudei meu posicionamento de um estrategista de marketing para um empresário. Então hoje eu sou um empresário e muito disso eu acredito também a estar no Partners, porque o Partners traz tudo isso. Quando eu busco um especialista novo, eu trago também todo o meu resultado. É diferente eu trazer o que eu construí com um expert específico e trazer o resultado que a Eduz me entrega quando eu trago em grupo de negócios, porque eu também tenho essa possibilidade, por ser uma conta partners, de ter tudo ali administrado, tudo ali entender como que eu estou E faturando no meu é grupo. muito mais fácil para tomada de decisão. Porque a gente tem que concordar que o estrategista e a agência não é a mãe que ama todos os filhos do mesmo jeito. Existem algumas necessidades que, se você tem uma lista de experts, você precisa olhar. E às vezes você tá focado muito num negócio, tipo, não, preciso fazer engrenar esse negócio aqui, esse expert, a gente precisa mexer nisso, mexer naquilo. E aí tem um expert que tá estável, mas você tá deixando na mesa uma oportunidade de crescimento naquele expert. Quando você tem uma dash que te mostra tudo, você bate o olho e fala assim, tá tudo bem, eu tô com esses experts estáveis, tô com esse aqui que tá na fase de tração, mas esse aqui, se eu apertar esses parafusos de ajustar essas coisas, ele vai acelerar. Isso, excelente. Então, quando a gente observa tudo isso, tem esse controle melhor. E o reconhecimento também, porque no Seven, no ano passado, nós tivemos lá o reconhecimento só de agências. Então, isso também traz muito valor para nós como negócio. E tudo que a Eduz entrega como parceiro, benefícios exclusivos. Então, tem tanta coisa, eventos exclusivos só para nós, que hoje eu não deixo a Eduz de forma alguma e eu sou um parceiro muito fiel, não rodo nada em outras plataformas, também muito por causa do Partners, porque aqui nós somos valorizados. Uhum. Eu sinto isso, eu sinto essa energia, que tudo que a gente faz, nós temos valor para vocês. Então E tem mesmo. A Eduz, ela acredita e ela acredita e ela bota muita fé nos negócios de verdade. E isso é muito bom porque não é um acreditar da boca para fora. Não, É um acreditar que eu tamo sei, junto, está tamo na junto. prática. Eu sinto A gente isso. precisa analisar o dado tal. E aí, os gerentes de contas de agências, eu sei porque eu vim de lá. Agora eu estou trabalhando com outros perfis de clientes, mas eu era gerente de contas lá. E a gente tinha um olhar muito específico para as necessidades dos experts. E aí, ok, a gente tem que bater esse olho e analisar isso também. Mas para a necessidade da agência. Sim. Que é completamente diferente, porque a agência como negócio, ela tem umas particularidades. E aí, eu já queria até linkar com a próxima pergunta que eu queria trazer para você. Em que momento você acredita que uma agência, ela precisa olhar para a agência em si como um negócio? Porque você falou que o seu despertar foi no Partners Training, né? E às vezes tem agência que tá, tipo, muito foda. Ela tem uma operação que talvez esteja redondinha, mas ela não tá olhando para si como negócio. Ela tá tão focada no negócio do expert que toda a receita tá ali naquele expert. Ela não pulverizou a receita ainda, o que é um perigo. E ela tá só focada, tipo, não, preciso fazer esse negócio acontecer. Ótima pergunta. Esse insight para mim foi assim. Eu estava nessa jornada de que maior parte da minha receita era concentrada em um produto e aí um projeto. E quando você perde ele, já era. Então você não constrói uma marca, você não constrói seu nome no digital. A sua empresa, ela é uma empresa invisível. Então eu tive esse insight de que eu preciso colocar o nome da minha empresa e criar vínculos fortes com os meus especialistas. Então, a partir disso, eu comecei a criar mecanismos em que esses especialistas, eles realmente se sentissem valorizados por nós. E aí eu me inspiro muito na Eduz, eu trago muito do que vocês fazem aqui para nossa vivência. Então, eu entendi que valorizar os meus parceiros seria algo ali ideal. Eu passei a valorizar mais, eu passei a construir mais. E aí veio a minha visão de negócios também. Então, eu entendi que se eu tivesse ali só um modelo de coprodução, que é o que é o mais usado até hoje,
era um vínculo muito frágil, era algo muito simples que poderia ser quebrado. Então eu dividi a minha operação em 3 fases. Então a primeira fase eu faço um teste, eu entendo como que funciona o projeto daquele especialista, como é aquele especialista no nosso dia a dia, se ele vai se dar bem, se vai se integrar ao nosso modelo de trabalho e também se o especialista vai gostar de nós. E aí a partir desse primeiro momento, aí é um contrato muito curto, a gente faz ali um lançamento, um projeto, tudo um, e aí depois que nós validamos, nós vamos ali para o fazer um segundo momento, que aí é um contrato de 1 ano. E aí nesse contrato de 1 ano a gente continua fazendo o trabalho, desde o primeiro momento a nossa entrega é total, nós entregamos tudo. E aí a partir do segundo momento é visualizar mesmo, Todas as entender frentes do negócio? todas as frentes. Que da hora! Então, e aí assim, a gente vai ali no segundo momento, operacionaliza tudo também, faz 1 ano de projeto. Ok, é isso. Aí nós vamos para a última fase, que é de fato, aquele especialista vira nosso sócio. Então nós abrimos uma empresa com o especialista e nós nos tornamos sócio daquele projeto Ai, que perfeito. na Bônus e sociedade mesmo. bônus. Então, e aí por quê? Porque eu tenho uma opinião assim muito pessoal e de estudo de mercado que eu não vejo agência em si criando equity, criando ecossistemas de negócios poderosos. Então, tanto que hoje a gente se posiciona mais como uma hub. Eu me posiciono muito mais como aceleradora de negócios. Então, eu trago esses projetos, aceleramos eles e depois eles viram um projeto nosso, sociedade nossa com especialista, e aí nós temos ali uma nova empresa funcionando com a cara do especialista, com o nosso conhecimento de bastidor, e aí nós temos um novo negócio educacional, que aí nós construímos aí todo o ecossistema ao redor desse conhecimento do especialista. Então, mentorias, cursos aí educacional, eventos, produtos. Então, criamos de fato um negócio em que visualizamos o equity lá no especialista e também, por nós termos um equity daquele projeto, daquele CNPJ, nós também temos esse projeto valorizando o nosso CNPJ, porque nós temos uma participação ali. E como que vocês atuam nos times? Cada um dessas empresas, né, com os experts que fazem parte do seu ecossistema, tem um time específico? Ou a gente tem um time que transita ali entre as empresas? Sim, o meu time ele transita, então ele é um time único, mas que vai transitando, porque como hoje nós temos assim processos bem evoluídos, eles funcionam. Então os nossos processos, eles funcionam de uma maneira muito leve, bem tranquilo. Hoje, a maioria das pessoas do digital precisam virar noites trabalhando, Nossa, sofrendo. demais. Eu digo isso porque eu já sofri com isso. Eu fui uma dessas pessoas que E o começo não é glamuroso, você vai trabalhar 20 horas. Foi. Aí, fazendo um adendo aqui, eu fui uma pessoa que trabalhou muito de madrugada e eu sofri problemas de saúde graças a isso. E a minha virada aconteceu por isso. E não foi simples. Eu vou contar aqui porque é uma história legal. Não é legal, tá? É uma história legal, triste, é um exemplo do que mas é um exemplo interessante. É legal pra trazer aqui. Então, eu sempre trabalhei muito. Então, para construir o que a gente construiu, eu não sou uma pessoa que traz só a parte linda do trabalho, só aquela parte assim, poxa, tudo deu certo, foi tudo simples. Não foi. Então eu trabalhava 16 horas por noite, por dia, quando eu trabalhava sozinho, quando eu não tinha equipe. Então eram noites e noites viradas, sábado, domingo, feriado, então Meu Deus. não tinha pausa. E teve uma época que eu comecei a sentir isso no meu corpo, porque o corpo ele dá os avisos, ele dá os sinais. A primeira coisa que eu senti foi uma vez que eu estava trabalhando lá, estava virado, noites e noites virado, e meu rosto ele teve uma paralisia facial e travou tudo. Meu Deus. Essa foi a parte leve. E aí, aí esse dia eu entendi, poxa, eu estou exagerando. Mas eu não parei, resolvi o problema, voltei, melhorei. E aí depois veio o segundo, e aí esse realmente foi um sinal muito pesado. Eu com 27 anos, eu tinha 26 anos na verdade, hoje eu tenho 29, então foi recente, 3 anos atrás. Eu tive um infarto.
Meu Deus, Léo! Por conta de trabalho? Conta de trabalho relacionado a estresse, muito estresse. Eu Misericórdia. tinha equipe, mas eu trabalhava por mim e pela minha equipe. Então, muito problema, muita coisa, muita pressão, uma rotina totalmente desequilibrada. Então, sedentário, não fazia atividades físicas, fiquei totalmente restrito ao trabalho. E o corpo cobrou. Então, foi um momento que chegou um momento assim que estourou e do nada eu me vi dentro de uma UTI, 7 dias lá, cheio de fio pelo corpo, fazendo um monte de exame e sem saber se voltaria ou não. Mas graças a Deus, voltei, estou bem, depois disso também não tive mais problema nenhum. Hoje também meus exames apontam que tá tudo ótimo, Ai, ótimo. excelente. Mas hoje os processos já estão alinhados, estão Sim, construídos. e aí essa foi uma das viradas também que eu tive. Minha vida foi cheia de viradas, né, muita coisa assim. E esse foi um outro ponto que eu cheguei e eu voltei. Poxa, eu não posso mais manter, não adianta eu construir tudo isso que eu estou construindo, se eu não estiver vivo aqui para aproveitar. Exatamente. E aí eu comecei a entender como que eu vou modificar isso, como que eu vou mudar, como que eu posso melhorar esses processos. Eu comecei a delegar, e aí veio o meu maior insight. Eu não posso mais ser a pessoa que operacionaliza tudo. Eu preciso ter líderes na minha empresa. Eu preciso ter pessoas que vão liderar o meu time. E aí eu comecei com essa visão. Eu vou construir líderes que lideram a minha operação. Você começou com a galera que já estava dentro da sua equipe ou você já começou contratações pensando na possibilidade de construir esses líderes? Eu trouxe pessoas que já estavam na minha equipe e também trouxe pessoas de fora. E Então foi como um que você mix. eu sei que, tipo, foi do alto de muita dor que você precisou tomar essa decisão, mas sei que a galera já aprendemos todos com o seu erro e a gente vai se Esse é um exemplo do que não fazer. e a gente vai se atentar. E aí, só pra gente entender, o que que você leva em consideração pra fazer esse tipo de contratação ou pra identificar no time que você já tem? "Ai, fulano tem um perfil de líder", mas como que você olha ou como que você consegue identificar daquela galera que tá ali contigo, que tipo: "Não, esse vai ser bom nisso, tá despontando". Quais são os critérios que você usou? Essa é uma excelente pergunta, porque eu tenho muito feeling do que eu estou sentindo da pessoa. Então, primeira coisa, é a pessoa ser proativa, ela entregar, ela fazer o que eu não pedi para ser feito, mas ela ter essa aptidão de fazer, de enxergar: "Poxa, eu estou vendo aqui alguma coisa, e se eu ir lá e fizer aquela coisa, sem ninguém me pedir, sem ninguém mandar?". Então, para as pessoas que estão comigo, eu observo assim, como que ela está sendo, o que que ela está fazendo? Eu preciso ficar cobrando ela o tempo todo? Como que ela está se educando? Eu preciso mandar essa pessoa aprender alguma coisa? Então, o líder, ele busca fazer as coisas, sem ninguém mandar ele fazer. Então, ele está sempre buscando evolução, ele está sempre buscando crescimento, ele está sempre estudando, ele está sempre em movimento. E ele está trazendo insights, ele está contribuindo, ele tem essa visão de dono. Então, por mais que ele não esteja ali no CNPJ, ele está entendendo o que está acontecendo. E esse entender o que está acontecendo é o que faz de verdade um líder, somado à ação, de entender, interpretar e falar: "Eu vou tomar a frente disso aqui, eu vou colocar isso aqui debaixo do meu braço, independente se tem alguém pedindo ou não, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou arriscar". Porque o líder é isso, ele é uma pessoa autorresponsável, ele tem a responsabilidade primeiramente sobre ele, sobre as próprias ações, e também ele entende que ele precisa se responsabilizar pelos que estão abaixo dele. E aí quando ele começa a ter essa visão, aí sim eu entendo que esse cara, essa pessoa, ela tem uma aptidão a voos maiores. E aí eu vou entregar uma coisa que é um pouquinho maior para ela. Vou subir a dose de responsabilidade. Ai, que da hora! E aí eu vou subindo essa dose de responsabilidade e sentindo como que essa pessoa tá indo. Tá indo melhor, tá se desenvolvendo, ela continua com a mesma sede, e aí ela vai se desenvolvendo e vai crescendo. Até chegar a um nível que se torna um estrategista, porque como eu disse, hoje eu sou um empresário. Uhum. Eu não faço as estratégias mais dos nossos projetos, mas cada projeto tem ali estrategistas específicos que estão ali cuidando de todo o bastidor, fazendo a operação funcionar.
E como que vocês lá, olhando para a estratégia, eu imagino que vocês precisam viver um pouco mais o lado de dentro do mercado, digamos assim. Vocês vão muito para evento, participam de muito mastermind, estão muito ali em loco, ou vocês, sei lá, bebem de um mercado mais internacional, ou buscam estratégias que são construídas com base nas vozes da cabeça mesmo dos estrategistas? A nossa visão, assim, a nossa construção, ela vem de duas coisas. Primeiro, no nosso feeling, no que nós estamos aprendendo ali, interpretando, porque eu gosto de trabalhar muito com nichos específicos. Uhum. Nichos, assim, que as pessoas, elas precisam muito daquilo ali para ter um resultado final. Por exemplo, hoje, o nosso carro-chefe aqui, o nosso principal projeto, ele é no nicho de OAB. Então, Ah, sim. para você se tornar um advogado, logo você precisa passar na OAB. Não tem outra forma. Não existe outra forma. E no mercado de OAB, quem vai fazer os alunos é uma taxa de reprovação altíssima. Altíssimo. Então é mais de 70% das pessoas que fazem a prova acabam reprovando. Então esse é um nicho que eu gosto de atuar por isso, porque o problema é gigante. E por ser um problema gigante, eu tenho uma especialista que é excelente, então nós resolvemos esse problema muito grande. E problema muito grande resolvido é igual a muito dinheiro e um negócio bem estruturado. Exatamente, transforma a vida de um monte de gente. E aí, Tem vários bacharéis em direito, né, que estão ali com o sonho de ter OAB e então hoje a gente resolve problemas de alunos que vieram de 10, 15 reprovações de OAB. meu Deus, é muita E coisa. é muita coisa e muito dinheiro. Porque essas pessoas, elas estão pagando, então elas pagam um curso, elas pagam a taxa de inscrição, elas se despendem da vida delas para estudar, para tentar aquela prova e acabam reprovando. E aí você multiplica isso por 15. É muita coisa. Deus. São muitos anos E mesmo. o sentimento de frustração. Sentimento de frustração, tristeza, ver que outras pessoas estão conseguindo realizar e elas não. Ela bate aquele desespero. Poxa, eu estudei tanto, fiquei tantos anos na faculdade e eu não consigo passar numa prova. Mas nós sabemos, né, que não é conhecimento, é metodologia. Então é essas metodologias que eu gosto de investir, que eu gosto de pegar e fazer acontecer. Eu gosto muito de dar holofotes para esses projetos, porque projetos assim, eles transformam as vidas das pessoas, não só dos meus especialistas, mas como também do cliente final, e eles são os principais beneficiados, porque imagina, uma pessoa que estudou tanto, sonhou tanto, não consegue cumprir a última etapa da vida Nossa, dela sim. E profissional. aí, se você imagina num cenário dos formados em direito mesmo, se você tem uma família de advogados, é horrível. É Porque, horrível, tipo, ai, todo mundo passou e você não. Agora, se você não tem uma família de advogados anteriores, você vai ser o primeiro doutor da família e você não é ainda. E aí tem todo esse peso, e aí vocês podem vender a diferença. Tipo, você sofreu até aqui? Agora chega. Exatamente. E aí a gente vem exatamente com esse resgate, né, de buscar essas pessoas e mudar a vida delas, mudar a realidade. Então, muitos clientes nossos lá, clientes finais, eles chegam de uma realidade de muitas reprovações, aí a pessoa já tem 50 anos, 60 anos de idade e não conseguiu concluir ali de se tornar um advogado. Então, com 50 anos a pessoa acaba se formando de verdade, chegando até a carteira da OAB dela. E graças a grande parte do que a gente faz ali, o trabalho invisível ali de bastidor, e também somado ao trabalho do especialista que lá tá entregando uma metodologia excelente, explicando todo dia, ensinando e resgatando essas pessoas que estudaram, saíram da faculdade há 15 anos atrás, nem lembram mais, porque não atuam nessa área, Exato. saem do direito. Mas a gente resgata pessoas que não sabem mais muita coisa do direito para conseguir ir lá e fazer uma prova técnica da OAB e conseguir aprovação. Caramba, que incrível! E você precisa acreditar muito no negócio da especialista pra chegar junto e estar dentro disso. Mas eu imagino que ao longo da jornada de vocês, principalmente agora, no nível que a Infinity está, vocês precisaram
demitir alguns especialistas ou recusar alguns especialistas, né? Sim, sim. E o que mais acontece é recusar especialista, tá? Porque todo dia aparece um especialista novo, todo dia é um projeto, mas nós não temos como abraçar o mundo. E também isso é muito positivo para você que está nos assistindo, porque às vezes você não sabe, poxa, será que existe especialista? Será que existe alguém que vai querer trabalhar comigo? E a resposta é sim. E existem milhares e milhares de especialistas. Na verdade, existem muito mais especialistas do que coprodutores, do que agências. Nosso mercado, ele é muito pequeno, ele é muito restritivo. Mas se você for procurar, se você for analisar, qualquer pessoa que esteja ao seu redor sabe alguma coisa e ela é um potencial especialista. Se ela sabe como ensinar a cuidar de uma criança, ela é um potencial especialista, porque onde há problema que a pessoa não consegue resolver e você consegue resolver, se uma pessoa consegue resolver, existe essa solução. E soluções muito boas geram negócios muito bons. Mara. E aí, com essa visão, Gabi, a gente foi pegando, analisando. Lógico, para você recusar projetos, você também precisa entender quais projetos que você quer. Então, a gente tem um perfil de cliente ideal. E foi o perfil, inclusive, que eu acabei de explicar. São empresas, são negócios em que eu visualizo um problema muito grande que eu quero resolver. E para resolver esse problema, as pessoas dependem muito daquilo ali. Como, por exemplo, o que eu dei da OAB, que a gente entra. Então, hoje, eu quero projetos que realmente existe um problema muito grande que as pessoas, para resolverem, elas vão precisar daquela metodologia. E aí, todo projeto, ou a maioria dos projetos que não se encaixam nesses requisitos, aí a gente acaba recusando. Não por maldade, mas realmente por não caber para nós. Por não fazer parte da nossa visão de negócios. Por não ser algo que eu entenda que realmente eu vou entregar o melhor de mim. Sim. Porque eu só entro em projetos em que eu acredito. Então, Cara, e essa certeza que faz você injetar grana na sociedade, por exemplo. exatamente. Porque eu entro com risco. Eu tenho um perfil muito risk taker. Então, eu tenho uma aptidão muito forte por risco. Eu gosto de arriscar. Eu gosto de fazer acontecer. E por isso que eu gosto de entrar com o meu dinheiro, com o meu conhecimento, com a minha equipe. Então, eu entro com tudo isso, realmente, para ter certeza de que não há desculpas. Eu vou entregar o melhor de mim e o expert sabe que eu estou entregando o melhor de mim. Porque se der errado, eu estou perdendo e muito. Eu estou perdendo além do projeto dele, que ele vai sair, mas eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo tempo da minha equipe. E somado a isso, somando tudo isso, é um prejuízo imenso. Léo, sabe o que eu queria que você desse uma dica pra gente? E aí, saindo do universo das agências, mas não tanto. Porque queria que a gente falou sobre os critérios de você pegar, fazer aquisição de um especialista. Mas, pra galera que já é expert, que tá rodando um negócio sozinho, onde que a gente olha pra saber que a gente precisa ter uma agência ali? Tipo, eu preciso estar, sei lá, vendendo almoço pra comer a janta, precisa estar muito ruim. É só num cenário muito ruim que eu posso ir atrás de uma agência? Não. Se você se você é especialista e você tem um projeto no digital, quer começar um projeto no digital, você precisa de uma agência. Você precisa ter um profissional de bastidor. Se você pega e analisa, procura aquele influenciador muito grande, aquele especialista muito grande que está ensinando alguma coisa. Ele tem os profissionais de bastidor dele. Ele tem a agência que está ali por trás dele. Isso é uma regra que basicamente todo o mercado, eu não vou radicalizar aqui e colocar 100%, mas eu digo que mais de 95% dos especialistas grandes hoje tem um time de bastidor por trás, tem uma agência por trás ali fazendo tudo. Então, é muito ruim, é muito difícil você crescer e é um caminho muito longo para você percorrer se você não tiver pessoas que entendem de fato e estão ali comprando o que você faz como especialista e fazendo isso acontecer. São muitas coisas que você precisa aprender. Você precisa entender de múltiplos mercados, você precisa entender de múltiplas ferramentas, você precisa entender de múltiplas profissões e sozinho isso é inviável. Isso é um trabalho árduo.
somado ainda mais com o fato de você ser especialista. Então, se você tem um projeto, se você é um expert, busque uma agência, independente do seu tamanho, a não ser que você seja um projeto já gigantesco, lógico, e aí isso aqui não é para você e você sabe disso. Mas para você que está nessa jornada, é essencial que você tenha alguém que vá cuidar disso com você, que vai comprar as suas dores, que vai te defender, que vai pensar por você muitas coisas, vai ser ali um cérebro auxiliar que vai mudar o seu jogo imediatamente. Então, é muito importante. Vocês ouviram, né? Aqui na descrição do vídeo, além do site do Eduzo, o Instagram do Eduzcast e tudo mais, vocês já sabem, tá o Instagram da Infinity Expert. Pra vocês irem seguir, pra vocês acompanharem eles e até pra vocês se inspirarem também. A gente faz muita modelagem, né, no digital e entendendo mesmo. Se tem uma agência que ainda não chegou no nível de vocês, pra já ir ajustando algumas coisas pra chegar até lá. Mas eu queria até ouvir de você, quando a gente sabe que a gente chegou lá? É um número específico? É uma operação rodando lisinha? É uma quantidade específica de expert? Como é que você mensura muito? Ou qual é a sua percepção de sucesso na qualidade de uma agência? O chegar lá, ele é algo subjetivo, né? Você vai ter que criar ali dentro da sua visão de negócios os seus marcos, onde você quer chegar, o que eu quero como objetivo. E o seu chegar lá, ele nunca chega. Ele é um eterno, eu vou mirar o próximo Mais ponto, pouquinho. eu vou nesse ponto, depois eu quero mais. E você sempre vai crescendo, porque o nosso caminho, o nosso destino é sempre querer mais, é sempre crescer mais. Uma empresa, ela não pode ser, ela tem que ser inconformada. A gente pode, nós devemos nos orgulhar dos nossos resultados, mas nós precisamos sempre buscar mais. Por quê? Não é por ganância, porque quanto mais nós escalamos os nossos projetos, quanto mais nós fazemos, mais vidas nós estamos transformando, mais pessoas nós estamos impactando. E se você impacta, se você muda a vida de pessoas, você tem um dever moral de fazer isso com mais pessoas. Que Exatamente. você está E transformando você um trabalha mundo melhor. com educação, especificamente educação. Você precisa entregar para mais pessoas. Exatamente. Se você está mudando a vida de pessoas, você está fazendo aquelas pessoas mais felizes, você está entregando uma profissão para elas, você está resolvendo problemas delas. Então, é um dever moral, e eu costumo dizer isso muito, que você faça acontecer, busque cada vez mais, cresça, invista no teu negócio, porque o seu negócio ele vai transformar vidas. Então, assim, os meus marcos, eles são, lógico, a gente tem lá muita coisa que a gente coloca, muitos pontos que nós queremos chegar, metas, objetivos, caminhos. Então, nós temos tudo isso mensurado. Uma empresa séria, ela tem que ter. A Eduz, eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que eu já vi também. Eu sempre estou aqui, então eu sempre vejo o que vocês estão construindo, buscando como objetivos, metas. Então é muito importante que a gente tenha isso. Mas sempre que a gente bater essa meta, sempre que a gente alcançar esse resultado, é importante que nós continuemos sempre. Agora eu quero mais, agora eu quero um próximo passo, agora eu quero ir além, sempre com essa visão, com essa exponenciabilidade, quero fazer acontecer. Então a nossa visão ela é exatamente essa, satisfeito sim, mas queremos sempre mais. A gente tem muito disso também. A Eduz, ela tem o cliente no centro, né? Então, a gente tem as nossas metas, mas o cliente, ele tá sempre no centro. E a gente tá sempre focado a possibilitar que os clientes construam seus negócios de verdade. E é um negócio que, cara, às vezes, pra aquele cliente, ele quer que o negócio dele chegue, sei lá, 1 milhão. Ah, bati o black, eu vou ser muito feliz, vou tirar um ano sabático, ainda tem gente que faz isso, né? Vou tirar um ano sabático, e aí é isso. Mas tem cliente que, tipo, não, quando eu bater o head, eu quero levar minha mãe lá pro Seven Summit, porque a minha mãe vai ver eu subindo no palco pra pegar o reconhecimento dos primeiros 100 mil vendidos, porque no começo ela não tava acreditando. Que, como você falou, o começo, cara, suado pra caramba, a gente sofre, trabalha pra caramba, perde tempo com a família, às vezes a família não acredita, às vezes a gente é maluco a ponto de largar um trabalho estável pra se afundar no digital, porque você precisa dar esse gás no começo pra fazer acontecer. E aí, quando tem esses marcos que a gente fala que são marcos de faturamento, mas não são de validação de que o negócio tá rolando,
Cara, você precisa dar ampla publicidade pra isso, de colocar em todas as redes sociais, de levar a família mesmo pra esses eventos pra receber plaquinha, porque não é só a plaquinha. É a noite que você ficou sem dormir, é a febre que você teve, é o infarto que você teve, que a gente não pode ter. Não pode. Todo mundo já notou que não é pra fazer isso. Não façam isso em casa. Mas é muito importante a gente ter essa consciência de que, ai, beleza, tá dando certo, tá rolando e vai acontecer. E aí agora pra gente só, tipo, se encaminhando pro final, eu queria que você trouxesse uma visão de que vocês têm de mercado mesmo, que a Infinity tem de mercado. Se existe alguma estratégia, tipo, super estimada, que a galera fala muito, mas vocês já viram que tem prazo de validade, ou se vocês estão sentindo algo no horizonte, que vem por aí, a galera não tá olhando ainda, mas é uma estratégia que você acredita que vai rolar muito, vai trazer muito resultado. Já deixa essa dica pra galera, né? Gabi, eu sou uma pessoa que eu sou fissurado no básico. Então, eu Básico gosto muito funciona, do né? básico, do arroz com feijão. Então, muita gente quer fazer, reinventar a roda. Eu vou criar aqui, a próxima onda tá vindo. Aqui a gente precisa fazer isso porque isso aqui que tá dando certo. E eu acredito muita falta de resultado a isso. A você querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer fazer muita coisa acontecer, pensar muita coisa. Mas eu acredito muito que o básico, ele funciona. E a base, ele sempre vai trazer resultado. Então, o que eu digo mesmo para quem, principalmente para quem está começando, é uma mensagem para quem está começando. Faça o básico, entenda o simples. O simples, ele funciona, ele também funciona. E muitas das vezes, às vezes o meu problema, um problema que eu tenho, e às vezes até empresas de amigos que já estão num resultado muito grande, faturando 10 milhões por ano, 20 milhões, 30 milhões, o problema deles está na base. Você olha ali, é uma coisa muito simples, que você aprende lá no comecinho da sua jornada, e aí você não está visualizando aquele problema. Mas saiba, não pode negligenciar o básico. O básico, ele vai funcionar. E aí as complexidades, o que é mais complexo, ele só vai servir para quem está de fato escalando, para quem está buscando crescer acima da média. Então, para quem está buscando agora ali as primeiras vendas, sair ali, fazer aquele primeiro caminho, meu primeiro 100 mil reais principalmente, buscar minha Red Belt, faça o básico. Busque aprimorar o seu básico. Entenda que o básico, ele vai funcionar. E aí, quando você estiver num caminho em que você sabe que a sua jornada ela é de escala, aí você vai buscar esses conhecimentos avançados com pessoas que já estão num momento muito mais avançados. Vai buscar entrar em masterminds, entrar em eventos mais altos, né, com pessoas que já estão no outro nível. Então, para mim, o básico ele funcionou ontem, ele funciona hoje e ele vai funcionar para sempre. Então faça o básico muito bem feito, que o resultado ele é certo. Vocês ouviram, né? O básico funciona, galera. Mas tem que fazer também, né? Tira da gaveta o seu Tem que produto, fazer, Gabi, tem que fazer. Então muita gente acaba se perdendo aí, né? Eu vou estudar, eu vou entender. E isso acontece, isso é um sintoma muito grande. As pessoas, elas entram... Perfeito. Ai, quando a minha página de vendas estiver perfeita. Eu quando só essa vou estratégia fazer... estiver fechadinha, perfeita. Gabi, tem muita gente que senta aqui e consegue fazer a melhor entrevista aqui do podcast. Vai te explicar tudo, detalhadamente, de tanto estudar. Mas nunca gerou resultado real, porque sabe tudo, aprendeu tudo, ouviu de todo mundo, mas quando vai para o campo de batalha, essas pessoas não conseguem aplicar. Por quê? Porque não faz. E a ação é o que gera resultado. Você colocar a mão e fazer é o que de fato vai gerar resultado. Não, agora a gente já tá firmando o compromisso. Eu e a galera de casa, a gente vai fazer acontecer, vai começar. Quem não começou ainda, vai começar. A galera que já tem agência, já é especialista e já notou que precisa... Ou se a agência precisa de mais expert, ela já sabe o que ela vai fazer para o processo de aquisição. E para os experts que já sentiram aí, que eu sei que vocês sabem, que precisa ter uma agência, alguém que tá ali na operação, olhando estrategicamente para o negócio crescer, vocês também já vão procurar. Chega. Esse episódio foi incrível, eu amei.
porque deu esse acorda pra galera. Eu queria agradecer demais pelo convite, de novo, reforçando, foi um ótimo papo, excelente. Eu gostei demais de estar aqui, de contribuir um pouco aí com a minha jornada, trazer um pouco aí do que deu certo, trazer também o que deu errado. Não foi um caminho fácil, mas é um caminho que é possível. Então, todo mundo consegue. Eu consegui, então todo mundo consegue. Desde que trabalhe muito, desde que se esforce muito. Não é fácil, eu não vou prometer que você vai começar hoje e amanhã estará rico. Isso não é realidade, não é a verdade do mercado. Mas que se trabalhar muito, se tiver comprometimento, se dedicar, o resultado, ele é certo. Vai acontecer. E contem com a Eduz para fazer o seu negócio acontecer, para construir o seu negócio de verdade. A gente tem um ecossistema de produtos e ferramentas que vão te ajudar nessa jornada desde o dia 1, desde a criação do produto, da entrega. Então, contem com a gente, nosso site está aqui na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha cadastro. Mas, caso você já tenha cadastro, já tá rodando, cara, conversa com o seu gerente de contas. Ele vai trazer um insight que ele vai olhar para o seu negócio sem as máscaras que você tá tão enfiado na operação que você nem tá enxergando. Então, é importante ter essa troca. Então, contem com a gente para essa troca. Vai ser um prazer poder fazer parte ativamente do crescimento do seu projeto. É isso. Muito obrigada, Léo. Eu amei você aqui. Gabi, muito obrigado, de verdade, de coração, eu amei também. E se você quiser continuar conversando comigo, pode me seguir lá no meu Instagram, @leobarcelosb, Barcelos com 2 L's, tá? E aí a gente vai conversando. Eu não produzo muito conteúdo, eu não sou um influenciador, mas eu posso continuar te ajudando, te dando insights, analisar o seu negócio, traz algumas coisas pra mim. Então, por eu não ser grande, é muito mais fácil você conversar comigo, lidar ali no dia a dia. E eu trago pra você também esse auxílio a mais pra você que está aqui acompanhando a gente, gostou desse podcast, gostou desse episódio. Então, sinta-se à vontade pra me seguir e continuar essa relação lá comigo, a gente conversando e eu te ajudando também com a minha experiência. Olha que presente incrível para vocês que ficaram até agora. Eu agradeço por vocês terem acompanhado mais um episódio e a gente se vê.